A Bíblia é um dos livros mais antigos e influentes da história. Ela tem sido uma fonte de inspiração espiritual e moral para bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Mas você sabia que ela também esconde segredos e mistérios que nem todos conhecem? Existem histórias, ensinamentos e mensagens nas suas páginas que muitas vezes são esquecidos ou ignorados. Desde as origens das suas narrativas até os livros apócrifos, passando por mensagens codificadas e traduções que moldaram nossa compreensão, a Bíblia é um verdadeiro tesouro de sabedoria e mistério. Vamos mergulhar fundo nesses segredos ocultos, revelando verdades que vão te surpreender e te fazer enxergar a Bíblia de uma maneira completamente nova. Então, prepare-se para descobrir a verdade oculta na Bíblia que poucos conhecem. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos interessantes para vocês. A origem das histórias bíblicas. Muitas das narrativas que encontramos na Bíblia têm raízes em mitos e lendas de civilizações antigas, como os sumérios, egípcios e babilônios. Essas culturas, com suas próprias tradições e crenças, influenciaram profundamente os textos bíblicos. Por exemplo, a história do dilúvio é um dos relatos mais conhecidos da Bíblia. Na epopeia de Gilgame, encontramos uma narrativa sobre um grande dilúvio enviado pelos deuses para destruir a humanidade, mas um homem justo é avisado para construir uma arca e salvar sua família e os animais. Essas semelhanças sugerem que os autores bíblicos podem ter se inspirado em relatos anteriores ao escrever suas próprias narrativas. Isso não diminui a importância ou a mensagem da Bíblia, mas nos ajuda a entender o contexto cultural em que esses textos foram escritos. Elementos dessa narrativa também aparecem em mitos egípcios sobre líderes e deuses que libertam seu povo de opressões. Essas conexões mostram como as histórias bíblicas foram moldadas por um rico tecido de tradições e lendas antigas. Entender a origem dessas histórias nos permite apreciar a profundidade e a complexidade dos textos bíblicos. Elas são mais do que simples narrativas, são uma interseção de culturas, crenças e experiências humanas. A Bíblia, portanto, não é apenas um livro religioso, mas também um registro histórico que nos conecta com o passado da humanidade. Essa exploração nos ajuda a ver a Bíblia sob uma nova luz, como um documento vivo que evoluiu ao longo dos milênios, carregando consigo os ecos de muitas vozes e tradições. Agora vamos nos aprofundar nos livros apócrifos e descobrir por que foram excluídos da Bíblia que conhecemos hoje. Fique com a gente! Você sabia que existem textos antigos, repletos de sabedoria e histórias fascinantes, que foram excluídos da Bíblia que conhecemos hoje? Esses são os chamados livros apócrifos, e suas exclusões foram decididas ao longo de séculos de debates teológicos. Os livros apócrifos incluem obras como o livro de Enoque, o Evangelho de Tomé, o livro dos Jubileus e muitos outros. Cada um deles oferece uma visão única sobre a teologia e a espiritualidade dos tempos antigos. O livro de Enoque, por exemplo, é fascinante por suas descrições detalhadas sobre os anjos caídos e seus ensinamentos à humanidade. Este livro era altamente considerado por várias comunidades judaicas e cristãs primitivas, mas foi eventualmente excluído da Bíblia canônica devido às suas descrições consideradas controversas, em alguns casos, heréticas. O Evangelho de Tomé, por outro lado, é composto por 114 ditos atribuídos a Jesus. Ao contrário dos evangelhos canônicos, ele não narra a vida de Jesus, mas foca em seus ensinamentos sobre o autoconhecimento e a iluminação espiritual. Alguns estudiosos acreditam que este evangelho oferece uma perspectiva mais mística sobre os ensinamentos de Jesus. O Evangelho de Maria nos dá uma visão única sobre a figura de Maria Madalena, retratando-a como uma líder espiritual e confidente de Jesus. Isso contrasta fortemente com a visão tradicional da Igreja sobre ela. Já o Apocalipse de Pedro oferece uma visão gráfica do inferno e do julgamento final, com descrições que influenciaram profundamente a arte e a literatura cristã medieval. Mas por que esses livros foram excluídos da Bíblia? A resposta está nos concílios eclesiásticos e nas disputas teológicas que ocorreram ao longo dos séculos. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., foi um dos eventos mais significativos onde líderes cristãos decidiram quais livros seriam incluídos no Novo Testamento.
Muitos livros foram deixados de fora porque suas mensagens não estavam alinhadas com a doutrina oficial que a Igreja queria estabelecer. Além disso, a política e a luta pelo poder dentro da Igreja também desempenharam um papel crucial. Os textos que ameaçavam a autoridade dos líderes eclesiásticos ou ofereciam interpretações alternativas das Escrituras eram frequentemente suprimidos ou rotulados como heréticos. Apesar de não fazerem parte do cânone oficial, os livros apócrifos continuaram a influenciar a teologia, a arte e a literatura cristã ao longo dos séculos. Eles nos oferecem uma janela para a diversidade de crenças e práticas espirituais dos primeiros cristãos e judeus, mostrando-nos que a história da Bíblia é mais complexa e rica do que muitas vezes imaginamos. Vamos agora mergulhar em um dos aspectos mais intrigantes da Bíblia: as mensagens codificadas que se escondem em seus textos. Desde a antiguidade, estudiosos têm descoberto padrões e significados ocultos nas palavras e frases da Bíblia. Esses códigos podem conter profecias, sabedorias profundas e até mesmo mensagens destinadas a serem reveladas apenas nos tempos modernos. Uma das técnicas mais fascinantes utilizadas para decifrar essas mensagens é a gematria, um método que atribui valores numéricos às letras hebraicas. Ao somar esses valores, surgem padrões surpreendentes que muitos acreditam conter significados ocultos. Por exemplo, no hebraico, a palavra para vida, Shai, tem um valor numérico de 18, um número que é considerado sagrado e auspicioso no judaísmo. Um dos exemplos mais conhecidos de gematria está no livro do Apocalipse, onde o número 666 é associado à besta. Muitos estudiosos interpretam esse número como uma referência simbólica ao imperador Nero, um dos primeiros grandes perseguidores dos cristãos, cujo nome, quando traduzido para hebraico e convertido em números, soma 666. Outro método de descoberta de mensagens ocultas é o equidistante letter sequence, ou sequência de letras equidistantes. Esse método envolve selecionar letras em intervalos regulares dentro do texto, revelando palavras e frases ocultas. Em um estudo famoso, pesquisadores encontraram nomes de eventos históricos, figuras importantes e até predições futuras codificadas no texto da Torá. Por exemplo, quando analisamos o texto do livro de Gênesis usando o método ELS, descobrimos que as palavras Torá, Israel, Egito e Moisés aparecem em intervalos regulares, sugerindo uma interconexão intencionalmente codificada pelos autores antigos. No entanto, nem todos aceitam essas interpretações. Alguns críticos argumentam que os padrões encontrados podem ser coincidências ou resultados de manipulação seletiva dos dados. Eles apontam que, com textos longos e complexos como os bíblicos, é possível encontrar padrões em qualquer direção se procurarmos o suficiente. Essas técnicas de decifração não são apenas curiosidades acadêmicas, elas também oferecem uma nova forma de nos conectarmos com os textos bíblicos. Elas nos desafiam a olhar além das palavras na superfície e a buscar os mistérios escondidos que os autores podem ter deixado para nós. As mensagens codificadas nos textos bíblicos nos lembram que a Bíblia é um documento vivo, cheio de segredos e significados profundos que continuam a revelar novas verdades para cada geração. Mergulhar nessas mensagens é uma jornada de descoberta que nos aproxima do divino e do mistério da fé. Como as diversas traduções da Bíblia moldaram nossa compreensão dos textos sagrados. Cada tradução não é apenas uma simples conversão de palavras, mas uma interpretação que reflete a cultura e as crenças dos tradutores de sua época. A Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, feita no século III a.C., introduziu combinações diferentes do texto hebraico original. Por exemplo, a palavra hebraica alma foi traduzida como partenos, virgem, impactando profundamente a interpretação da profecia de Isaías sobre o nascimento de Jesus. A imprensa e a reforma protestante no século XVI levaram a novas traduções, como a Bíblia de Gutenberg e a de Lutero, tornando a Bíblia acessível a um público mais amplo e promovendo a ideia de que cada pessoa poderia ler e interpretar os textos sagrados. King James Version de 1611, com sua linguagem poética, teve um impacto duradouro na cultura anglófona. Traduções modernas como a Nova Versão Internacional buscam tornar os textos mais compreensíveis para o leitor atual. Compreender como cada tradução moldou nossa percepção da Bíblia nos ajuda a apreciar a profundidade desses textos antigos.
Cada versão oferece uma perspectiva única, enriquecendo nossa compreensão e experiência dos textos sagrados. Personagens e histórias menos conhecidas da Bíblia, que muitas vezes são esquecidas, mas que enriquecem a narrativa bíblica com detalhes fascinantes. Vamos começar com Agar, a serva egípcia de Sara. Ela é a mãe de Ismael, considerado o ancestral dos povos árabes. Sua história de sobrevivência e fé no deserto é uma das narrativas mais emocionantes e menos mencionadas da Bíblia. Débora. Ela liderou os israelitas à vitória sobre os cananeus, mostrando coragem e sabedoria. Jael, uma mulher corajosa, matou o general inimigo Sísera com uma estaca de tenda, desempenhando um papel crucial na vitória de Israel. Micaías, um profeta pouco conhecido, desafiou o rei Acabe, prevendo sua derrota na batalha. Sua coragem em falar a verdade, mesmo diante de perigo, destaca a importância da integridade e da verdade na fé. Explorar essas histórias menos conhecidas nos ajuda a ver a Bíblia sob uma nova luz, revelando a riqueza de experiências e personagens que compõem esse texto sagrado. Cada figura e cada narrativa adicionam profundidade e complexidade à nossa compreensão da fé. Chegamos ao fim desta jornada fascinante pelas verdades ocultas, personagens esquecidos, interpretações simbólicas e alegóricas da Bíblia. Espero que você tenha sido inspirado e enriquecido com as descobertas que compartilhamos aqui hoje. A Bíblia é mais do que um livro, é um tesouro de sabedoria espiritual que atravessa gerações e culturas. Ao explorarmos suas profundezas, somos desafiados a encontrar significado e orientação para nossas vidas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Deixe seu like se gostou do vídeo e compartilhe com amigos e familiares para que eles também possam descobrir as riquezas da Bíblia. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada. Que você continue explorando e sendo inspirado pela sabedoria eterna da Palavra de Deus. Até a próxima!